Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, Deus te abençoe aonde você estiver me vendo e me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, livro de Gênesis, do capítulo 26. A palavra de Deus, ela diz assim: havia fome na terra, além da primeira que ocorrera nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e o Senhor apareceu-lhes e lhe disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras, e tuas sementes serão benditas. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandamento, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Agora vamos lá para o 26:12. Semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. 13. O homem engrandeceu-se e se foi enriquecendo, até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Eu tenho que continuar. Assim diz assim: todos os poços que os servos de seu pai Abraão tinham cavado nos dias do pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso que nós te tornaste. Naquele tempo, no Oriente, era comum eles furarem poços para fazer uma demarcação de território, ou seja, eu furei esse poço aqui e essa terra me pertence. É por isso que aonde eles iam, eles deixavam um poço furado. Abraão também fazia isso. Abraão fazia esse tipo de coisa, ele furava os poços, então ele estava ali marcando o território que aquela terra era dele. Quando o Senhor, ele diz para Isaque: Isaque, você não vai para o Egito. Por quê? Porque Gerar era uma rota direta para o Egito. Isaque, então, ele já foi a Abimeleque, ele estava lá em Gerar, e com certeza Deus, sondando o coração dele, sabia que ele ia descer para o Egito. Então o Senhor para Isaque e diz: Isaque, você não vai para o Egito, você só vai ficar na terra que eu te disser para você ficar. Se você me obedecer como seu pai me obedeceu, seguiu os meus preceitos, as minhas leis, os meus estatutos, guardou os mandamentos, eu vou prosperar não só você, mas também a sua descendência. É engraçado que ele poderia ir também para o Egito, porque houve também essa mesma seca, essa mesma fome na terra no tempo de Abraão. Só que Deus trabalha com cada um de uma forma. Por exemplo, Deus pode escolher pessoas aqui para fazer uma universidade, se formarem e se tornarem doutor. Há pessoas aqui que Deus escolhe na área ministerial, como um pastor, uma missionária, né, um cantor. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Tem pessoas que Deus vai chamar para o ministério, tem pessoas que Deus vai chamar para ser um empresário, por exemplo, aonde você vai ajudar muitas vidas, vai abrir portas para muitas pessoas. Cada um tem um chamado, aquele que é chamado para ser sacerdote e aquele que é chamado para ser rei. Quando vou trazer aqui a história de Saul. Saul foi chamado para ser o quê? Rei. O dia que ele queria também ser sacerdote como Samuel, o Senhor rejeitou. Então a gente tem que saber o lugar que Deus quer que nós estejamos, porque se nós não estamos no lugar que Deus quer, não vai prosperar. Não prospera. Por quê? Porque há uma lei que você está quebrando. A lei e Deus, ele se agrada de pessoas obedientes.
Por exemplo, Deus fala assim, olha, fica nesse lugar, mas você está passando uma crise tão difícil, está tudo tão complicado, mas Deus está falando assim, olha, se mantém nesse lugar que é aí que eu vou te abençoar. Vem essa lei da obediência. E como você não quebrou esse princípio, Deus vai honrar a sua obediência. Por que Isaac, ele prosperou e tudo que ele colocava à mão prosperava? Escute uma coisa, eu tenho uma semente, tenho aqui uma moeda, eu tenho uma semente aqui na minha mão. Eu pego, isso eu estou dando um exemplo, eu pego e planto essa semente. Essa semente dá 100. É a mesma coisa, eu tenho uma moeda de 2, dá 100 vezes 2. É para você ver o nível de prosperidade que Deus estava fazendo na vida desse homem. Ou seja, todo poço que ele furava nascia água. Aí vinham os filisteus com inveja, porque a inveja, o invejoso, ele vai invejar. Ele vai invejar do seu trabalho, ele não é do seu trabalho, ele vai invejar daquilo que você tem através do seu trabalho. Porque o preguiçoso, ele nunca quer fazer, mas ele tem inveja daquela pessoa que faz. Ele nunca quer alcançar, mas se você alcança, ele sente inveja de você. E tem invejosos que a inveja mata. É uma inveja, o olho, só de bater o olho, se você não tiver debaixo das asas do Senhor protegido, isso é como facas, entende? O olhar da pessoa é como faca. E aí, Isaac, ele começou a chamar a atenção dos filisteus. A inveja foi muito grande. E por estar ali no meio daquele povo, mas Deus falou, você fica aqui. Você não vai para o Egito. Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. O Espírito Santo, ele entra aqui nesse contexto para falar com vidas aqui nesse dia e está dizendo para você, você vai ficar na terra que eu te disser para ficar. Você vai ficar no lugar que eu te disser para você ficar. Você vai agir da forma que eu te indicar. Por quê? Porque você não vai ser frustrado. Eu vou te prosperar. Eu vou te dar a direção. Tem pessoas aqui que Deus falou assim, eu estou te mostrando o caminho. Você não está vendo? Ah, mas eu acho que aquele caminho para o Egito é melhor. E Deus está falando, fica na terra de Gerar. Senhor, mas Gerar, a fome também tá difícil. A fome está complicada. Como é que nós vamos fazer? Temos que procurar um meio. Aí Deus, mantenha na posição que eu te chamei para você estar. Eu sempre falo, não é o país que te garante vitória. Não é sua conta bancária que vai te garantir vitória. Não é. Quem te garante vitória é o Senhor. E se Ele te instruir a fazer algo, não temas. Ele não te deixará decepcionado. Creia nesta palavra. Deus vai com você até o fim. Aí, ele plantava, ele colhia 100. Ele plantava uma semente, aí o povo começou a observar. O que esse homem tem de tão especial que tudo que ele põe a mão prospera? Obediência. Obediência. Tá me incomodando, tá difícil, mas eu estou falando, fica. Já viu isso? Já aconteceu isso? Você está no lugar, tá te incomodando, tá difícil, mas o Espírito Santo fala assim, fica aí. É aí que eu vou te abençoar. Por quê? Porque Deus vai te prensando. Deus vai colocar na roda do oleiro e Deus vai te amassando. Vai te quebrando, vai tratando com você. Então os lugares, eles fazem com que nós cresçamos no Senhor. Deus não coloca em um lugar se não tiver crescimento. Escute isso que eu estou falando. Deus sempre vai te colocar nos lugares onde você pode crescer. O dia que você para, que você não vai adiante, Deus te tira deste lugar e coloca em outro lugar. Pode prestar atenção nisso. Se você parou de crescer, Deus te tira deste lugar e te leva para outro lugar, porque Deus quer que cresçais, multiplicais. Deus falava para Abraão, cresça, multiplique, crescer, multiplicar. Tá no lugar, estagnou? Não, vou para outro lugar. Deus tem que fazer crescer, Deus tem que fazer eu multiplicar. E tem lugar que vai impedir esse crescimento. Tem terra que vai abafar a semente. Tem pessoas que vai entulhar os seus poços. E Deus vai te dando coordenadas e vai falando para você. Não está crescendo mais? Parou, estagnou? Então siga caminho. Fique aonde eu te falar para você ficar. Vai aonde eu te mostrar para você ir. Porque cada um aqui Deus fala de uma maneira. Ele multiplicou tanto, Deus abençoou tanto,
que a palavra diz assim que ele começou a ter possessão de ovelhas, ele se tornou dono. E naquele tempo, ovelhas, vacas, camelos, quanto mais você tinha, eles avaliavam o nível da sua riqueza pelos animais que você tinha, pelos servos que você tinha. Então, quanto mais você tinha animais ao seu dispor, servos ao seu dispor, era ali medida a sua riqueza. E Isaac, a palavra diz que ele foi se tornando mais rico do que aquele povo. Tá vendo? Ele não era daquele povo, mas ele estava naquele lugar. E Deus prosperou ele no meio daquele povo. O segredo para você prosperar não é você matar de trabalhar. Trabalhar é importante? É. Gente preguiçosa, eu sempre falo, Deus não tem compromisso com preguiçoso. É importante você trabalhar? Muito importante. Mas não matar de trabalhar. Porque Deus, enquanto você dorme, Ele cuida dos seus amados. Ele sustenta você. Enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando por você. Então, não é matar de trabalhar. É trabalhar no tempo certo, na hora certa e quando Deus manda você fazer. Entende? Esse é o segredo. O segredo da prosperidade não está de você acordar de madrugada, dormir de madrugada. Não. Trabalhar horas consecutivas. Trabalhar em vários trabalhos. O segredo não está aí. O segredo de uma vida próspera está na obediência, em ser fiel a Deus. Se você é obediente, se você é fiel a Deus em tudo, Ele será fiel contigo. Ele honrará tudo aquilo que está nas tuas mãos, tudo aquilo que as tuas mãos alcançam, tudo aquilo que as tuas mãos pega, entende? Aonde você põe a planta dos teus pés, o lugar você toma como possessão, como lugar para ti. Então você vai fazer uma análise. Parou de crescer? Estagnou? Então eu tenho que ir para o lugar que Deus quer que eu siga, caminho. Eu sei que o Espírito Santo está falando aqui. Ele começou a ter tanta coisa, os filisteus começaram a invejar. Aí todos os poços que os servos do pai tinham cavado, nos dias lá quando Abraão estava vivo, vieram eles e entulharam. Encheram de terra, enterraram tudo, porque a terra não é mais o vosso pai, a terra é minha, Aí sabe o que Deus faz? Deus usa Isaac. Isaac, vai fazer o que eu estou te mandando, vai fazer, e ele foi, e a palavra diz que Deus era com Isaac. Pensa num fazendeiro, Isaac, pensa num empresário, Isaac. Tudo que Isaac colocava a mão, prosperava. A palavra diz assim que, vou ler para você aqui. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Está vendo o segredo? O que adianta eu cavar e não encontrar água? O segredo está na obediência. E o Espírito Santo está falando para você, obedeça-me. Não queira saber mais o que o teu Deus está falando, colocando no seu coração, falando com você, te dando confirmação. Vai cavar, porque sabe o que vai sair daí? Águas vivas. Deus quer te fazer, Deus quer fazer na tua vida como fez com Isaac. Ele quer te dar posses. Eu estou falando hoje de posses mesmo. Coisa material que muita gente está precisando. Deus quer te fazer senhorio da sua casa. Deus quer fazer você senhorio da sua casa. Fazendeiro. Furou os poços. Aí eles lá tentavam imitar Isaac. Mas não dava certo, né? Porque há sempre um macaquinho de imitação. Quer imitar tudo. Mas não dá certo. Porque o segredo está naquele que obedece e não naquele que sacrifica. Se eu me sacrificar, matar, trabalhar, e se eu não tiver debaixo da obediência, da ordem que o Senhor me deu, vou perder meu tempo, vou perder dinheiro, porque não vai prosperar. E uma coisa, quando eu estou sendo desobediente a Deus, vem um demônio e ele começa a ter autoridade, começa a tocar em tudo que é seu. Tudo que você põe a mão, pode até prosperar por um momento, mas de repente vem aquele gafanhoto e come tudo que você tem. Por quê? Porque você saiu debaixo da vontade de Deus. Então, o que vai gerar essa prosperidade, o que vai manter esta prosperidade é a obediência. Talvez Deus tenha falado com você há tanto tempo para sair de um lugar e você não tem saído.
Talvez Deus tenha falado com você de sair desse trabalho e abrir a sua empresa e você tem condições para isso, mas você tem medo, mas você sabe, lá no fundo, Deus está falando, é com você. É com você. Aí você trabalha, o dinheiro não rende. Por quê? Porque você já saiu da ordem do Senhor, debaixo da ordem do Senhor. Então você está vivendo de desobediência. E as coisas começam a desandar. Quando nós não obedecemos, as portas se fecham, o dinheiro não chega para pagar as contas, começa a faltar, começa tudo, gente. Aí o dia que você começa, fala, não, eu vou ajeitar minha vida aqui e eu quero saber o que Deus tem para mim, porque eu não quero continuar aqui não. Aí sabe o que acontece? As portas elas começam a abrir. Porque é tudo espiritual. É tudo espiritual. Tudo está regido pelo mundo espiritual. Então, há leis humanas que Deus, né, permitiu, mas há leis espirituais e que essas leis também têm que ser cumpridas. Então, se eu quebro essas leis, eu dou legalidade para o inimigo trabalhar na minha vida, mas não de forma positiva, porque você sabe que ele vem para roubar, matar e destruir. Então ele entra, nós damos legalidade, ele entra, ele faz essa bagunça. Você para. Você não vê, você cava, mas você não vê esse poço de águas vivas. Você planta e não nasce sem, porque você não está debaixo da palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo está falando para você nesse dia. Eu te visito, eu te mostro o que você deve fazer. Eu falo com você. O Senhor apareceu, Isaac. De alguma forma Deus tem aparecido para você e Deus tem falado com você. De alguma forma, não vem dizer para mim que não, ou através de uma mensagem, de uma pregação aí, de algum pregador que você gosta, ou através de uma canção que toca no seu coração, ou você vai na igreja e Deus usa um irmão para falar com você. De alguma forma, Deus está tocando na sua vida e falando com você. Palavra de Deus no livro de Provérbios, do capítulo 12, 11, diz assim: o que lavra a sua terra se fartará de pão. Quer dizer, quem trabalha na terra prosperará. Mas o que segue os ociosos estão falto de juízo. Ou seja, pessoa que procrastina, pessoa que não quer, deixa tudo para amanhã, não é? Pessoa que tem preguiça de fazer tudo que fala para ela, ela não quer fazer. Então, são pessoas que estão sem juízo. A palavra diz assim, não tem juízo, porque se tivesse juízo, não deixaria para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Se tem saúde, vai fazer, Mas tudo isso acontece se eu tiver o conhecimento do Senhor e amar a repreensão do meu Deus. Então o Senhor, Ele ama, a quem Ele ama, Ele vai repreender. E tem coisas que Ele está te repreendendo para você mudar, para você transformar, porque Ele quer que você entre debaixo da obediência dEle. E assim o 12 diz assim, o ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. É a base da o quê? Da inquidade, da honestidade, da obediência é que você vai prosperar. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, olha aí, isso receberá. Uma coisa eu sei, a partir do momento que eu ando para frente, o atrás, né? O para trás ficou. Se eu andei para frente, as coisas vão ficar para trás. Se eu tomei uma decisão, algo vai mudar. Algo mudou. A partir do momento que você toma uma decisão, algo muda. Vai dizer que não é? É. A partir do momento que você fala assim, não, hoje eu vou fazer isso. Algo já mudou. Alguma coisa ficou lá para trás e uma coisa nova está saindo na sua vida. Então o Espírito Santo de Deus está falando assim para você. Você só vai receber se as suas mãos fazer. Se as suas mãos, elas fazem, aí você vai receber. Agora, não espere, eu tenho uma preguiça, gente, eu sempre falo isso, porque a gente, quando lida com muita gente, a gente conversa também com muita gente, né? E sabe da história de muitas pessoas. E a gente analisa os certos comportamentos de algumas pessoas e a gente vê logo que a pessoa é preguiçosa, a pessoa é procrastinadora, a pessoa é resiliente no sentido, não resiliente de enfrentar as diversidades da vida. A pessoa é resiliente ao ponto de falar assim, não quero fazer isso porque isso não é para mim. E o tempo vai passando, a vida vai passando, a saúde vai acabando e a pessoa chega no fim da vida e se frustra com Deus e o mundo.
Mas o Espírito Santo está falando assim, não, pôs a mão no arado, não olha para trás, segue adiante. Já começou isso? Vai até o fim. Não temas, Deus é com você. Por que nós tememos tanto se Deus é conosco? Ah, mas vai dizer para mim que o mal também não acontece para nós que servimos ao Senhor. Acontece sim. A Bíblia fala que existem os dias maus também para nós. Mas em todos os dias maus e bons, o mais importante é a certeza que Deus está comigo. Que Deus está com você, é ou não é? Você pensa comigo assim, não, mas eu estou passando com isso, mas estou passando com Deus, eu não estou passando sozinha. Ele está comigo. Se eu passar pelo fogo, Ele está comigo. Se eu passar pelas águas, Ele estará comigo. Então, para que eu vou temer? Há uma diferença. Você vê a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Aí está a diferença. Porque você não passa sozinho na situação. Você tem com quem se apegar. A quem você, vai ali segurar e falar, não, eu não largo. Deus, eu não largo o Senhor. Me ajuda aqui. Então o Espírito Santo está falando para você. Isaac obedeceu, ficou lá. Plantou, colheu, se tornou fazendeiro. Possuiu vários animais, servos ao seu dispor. Cavava águas vivas, saía daqueles poços que ele furava. E no deserto, viu? Muito raro, é raro. Mas ele cavava e Deus era com ele. Então tem deserto que você está vendo e fala assim, é muito raro encontrar água aqui, mas se é Deus que está mandando, você vai encontrar. Pode ter certeza disso. Eu já vivi coisas na minha vida que eu falava assim, não, isso é impossível de prosperar, mas foi Deus que mandou, prosperou. É impossível de ter, mas foi Deus que mandou, eu fui e eu tive. Então a obediência é que vai gerar a bênção na sua vida. A obediência é que vai frutificar os seus caminhos. Amém? Que essa palavra, ela fique guardada aí no seu coração. E eu vou repetir para você aqui, semeou Isaac naquela terra. Tem uma terra aí que Deus está falando para você, pisa nela. Tem uma terra aí que Deus está falando para você, pisa nessa terra. Alcança essa terra. Porque ele plantou naquela terra onde ninguém conseguia nada. Mas com ele foi diferente, porque era a voz de Deus que estava ali, falando com ele. Ele plantou naquela terra e colheu. Então quer dizer que ele não só plantou, ele colheu. Com Deus é assim, você não só planta, você colhe. Tudo que você se dispõe a fazer para Deus, em prol ao reino de Deus, segundo a vontade de Deus, tudo que você semear vai nascer. Tem frutos que nascem mais cedo, tem outros que nascem um pouco mais tarde, mas a palavra diz assim, naquela mesma terra ele colheu. Não ficou sem colher, sem medidas, e a palavra confirma, porque o Senhor o abençoava. Você está temendo o quê? Se Deus já te disse, eu te abençoei. Não é a palavra do homem falando para você, eu vou te abençoar. Não, é o Espírito Santo falando para você, você está temendo... Desculpa, um bicho a me picar. Você está temendo o quê? Você está temendo o quê? Eu já disse para você, eu já te abençoei. Pisa na terra, ocupa aquilo que Deus te deu, tenha liderança, tenha ousadia no Espírito. Você não serve qualquer Deus, você serve o Deus Todo-Poderoso que vai prosperar a sua vida, que prospera o homem. Tira lá da riqueza do ímpio e deposita na sua conta, na conta do justo. Então, é levantar a cabeça, tomar atitudes e falar assim, não, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida porque estagnou, parou? Não. Então, tenho que andar, tenho que caminhar. E o Espírito está falando assim para você. Eles tentaram tapar, impedir Isaac, expulsaram ele de lá, mas saiu rico, viu? Saiu poderoso. Foi naquele lugar ali que ninguém dava nada, nem ele mesmo, Isaac, que Isaac nem queria ficar ali, mas foi naquela terra que o Senhor pode ficar aí, que eu vou prosperar você. Pode ficar aí, sem medo, sem duvidar no seu coração, eu vou prosperar você aí neste lugar. Aonde ninguém dá nada, aonde está tudo seco, você olha para um lado e fala assim, meu Deus, como é que eu vou prosperar nesse lugar? É aí mesmo que Deus vai prosperar você e você vai ser bem sucedido, diz o Senhor para você. Toma essa palavra no seu coração. Isaac se tornou fazendeiro, você se tornará também. Senhorio, você vai ter poder, Deus vai te dar. Deus está dizendo aqui, eu vou dar muita autoridade para você, vou prosperar muito o seu caminho.
para você entender que eu sou o Deus da prosperidade, da bênção, sou Deus da riqueza. Ele é dono do ouro e da prata. O que significa ouro e prata? Riqueza, poder. Ele é dono de tudo isso. Então o Espírito Santo está falando para você, não duvide. Pega essa palavra no seu coração, guarda no seu coração, leva ela aí. Amanhã, quando você acordar, fala assim, não, Deus me deu uma palavra. Eu vou ocupar a terra que Ele está dizendo para eu ocupar. Sem medo. Sem medo. Ocupe a terra que Deus pediu para você ocupar, porque você vai ver. Você vai plantar você vai colher 100. Vai ser uma coisa assim magnífica. Vai ser algo assim estrondoso. Fala assim, gente, como é que eu prosperei tão rápido? Debaixo da obediência. Tem muita gente aqui que não está prosperando, que não está adiante porque são desobedientes. Deus manda fazer, não faz. Deus dá estratégias para você, você não usa essas estratégias. Deus fala no teu espírito, olha, faz isso. Isso vai dar certo. Cozinha isso. Faz esse bolo aí, que esse bolo vai funcionar. Faz esse pão. Fala com fulano para ali fazer uma sociedade. Cuidado com os sócios. Mas quando Deus pede para você fazer sociedade com alguém, pode ficar sossegado que você não vai passar por perrengues não, tá bem? Se Deus falou assim, pode fazer que eu sou. Agora se ele falar assim, larga a família, como ele disse para Abraão, porque Abraão levou o sobrinho Ló, e a coisa ficou feia. Quando Deus fala, não quero sociedade, não faça sociedade. Mas quando Deus fala assim, pode fazer, pode ir sem medo. Seu coração sentiu que é Deus falando com você e você sentiu firmeza, você não vai ficar decepcionado porque é Deus que está te orientando. Amém? Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Quer crescer no Senhor? Obedeça a voz do Senhor, não temas. Pare de duvidar que Deus pode prosperar nessa terra. Pare de desacreditar que Ele pode fazer coisas grandes e firmes que você ainda não viu, não alcançou, não tocou. Ele pode. Essa é a mensagem desse dia para você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.